Boa tarde a todos os que nos ouvem aí desse lado. Queremos agradecer por poderem estar aí nos ouvindo mais uma vez. E aqui estamos mais uma vez para podermos dar continuidade ao nosso programa, não é? Conversa entre mulheres. Mais uma semana se passou. Tem passado tão rápido, não é? As semanas, os dias, meu Deus, passa a correr. Somos gratos por vocês poderem estar aí desse lado nos ouvindo. E o tema da nossa conversa nesta tarde é o que a reforma faz nas nossas vidas, ok? Se você aí desse lado é reformado, então possa ficar atento à nossa conversa desta tarde, que eu creio que vai gostar. E eu convidei duas lindas princesas para estarem comigo aqui hoje. E convidei a irmã Isabel. Boa tarde, irmã Isabel. Boa tarde, apóstola. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada eu, apóstola. Temos também a irmã Antonieta. Bom dia, irmã Antonieta. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. É verdade, é boa tarde. Já viu como o dia passa tão rápido que eu ainda digo bom dia. É como em França, não é? O dia todo é bonjour. verdade, sempre bonjour. Boa tarde, irmã Antonieta. Boa tarde, obrigada por ter apóstola. aceito também Foi um prazer. o nosso convite, tá bom? E boa tarde para todos os que nos veem lá de casa. Isso, é verdade. Boa tarde. Eu vou começar com a primeira pergunta para a irmã Isabel, tá bom? Irmã Isabel. A irmã Isabel é reformada. Verdade. Trabalhou 42 anos em recursos humanos. Em informática. Em informática, não é? 42 anos é uma vida. É uma vida, não é verdade. É uma vida. E há quantos anos é reformada? Vou fazer 3 anos em setembro. 3 anos. 3 anos. Ainda há pouquinho também. Muito pouco, Muito pouquinho. Muito pouco. É verdade. E depois de tantos anos de trabalho, não é? 42 anos, na verdade, é uma vida. E se o local de trabalho foi sempre o mesmo, ao fim de 42 anos é como se fosse a sua casa, não é? Eu não tive sempre, ao longo destes 42 anos, eu não estive sempre no mesmo sítio. Eu em 42 anos passei por 14 sítios diferentes de trabalho. Onde eu estive mais anos, 16 anos seguidos, foi agora antes da reforma. E efetivamente aquilo era a minha casa. Pois, era a sua segunda família. Era a minha segunda família, porque se dermos conta, nós passamos mais tempo junto dessas pessoas que até na nossa própria casa, não é? É verdade. E portanto, o desvincular desta vida, e porque eu tive a sorte de trabalhar estes últimos 16 anos sempre com gente muito mais jovem do que eu, a mais velha era eu. Portanto, era como se fosse a matriarca. Isso. Portanto, eu recebia muito carinho de toda a gente e o meu desvincular deste trabalho, para mim, foi muito doloroso. Então, depois de 42 anos de trabalho, como é que você encarou a reforma? Para dizer a verdade, eu quase que ainda não tive tempo de encarar a reforma. Sim, porque ainda há só 3 anos, não é? Ainda há bem pouco tempo. Porque ainda só 3 anos, e porque eu passei, portanto, normalmente o que eu digo sempre às pessoas é, para a reforma é preciso prepará-la, é preciso ter hobbies, é preciso ter uma série de coisas, porque foi sempre uma coisa que eu pensei, enquanto para trabalhar eu tenho 8 a 10 horas, depois na reforma, eu tenho 24 horas para gerir. Isso. Pronto, passei até 24 horas livres, minhas só, verdade. não é? Só suas. Só minhas, si. só minhas. E, portanto, se eu não tiver hobbies, se eu não tiver rigorosamente nada, daí eu ouvi muitas das vezes até as pessoas que se reformam dizerem a fulana reformou-se agora, vê tudo, está com depressão. Vê lá que não se consegue adaptar. Precisamente porque não existe isto. Não prepararam a reforma, Não prepararam não é? a sua Não prepararam. reforma. No meu caso pessoal, eu por 3 vezes já tinha pedido a reforma, nunca me foi permitido, ora porque não tinha substituto e por aí fora, e portanto eu fui ficando. O último ano houve um problema em minha casa, eu tive um problema de saúde e que eu precisava de acompanhar. E então aí eu teria mesmo que vir para a reforma. E tudo isto é preparado por Deus, eu não tenho dúvida nenhuma. E
foi-me dito, vai meter o papel porque ninguém te vai dizer não, e nesse dia mesmo eu fui meter o papel para a reforma e disseram sim, pode, então desta vez vamos deixá-la sair. E pronto, e nesse mesmo dia, contrariamente às situações todas que vêm acontecendo por aí, eu fui tratar do meu processo, o meu processo foi entregue, contrariamente também a todos os processos que demoram sempre imenso tempo por causa da sua burocracia, o meu papel seguiu 24 horas depois para a Caixa Geral de Aposentações. Isto foi mais ou menos em julho. Em setembro eu fui à Caixa Geral de Aposentações e disseram: olha, a sua reforma não penso que vai ser cedo, só lá para fevereiro. E então isto para mim transformou-se num peso, porque eu queria trabalhar, mas não podia de maneira nenhuma, porque tinha aquele problema que tinha que acompanhar em casa. Pois. Neste caso o meu marido que tinha dado uma queda, fez um problema de saúde. E pronto, mas fui esperando, não é? E não estava com medo da apresentação. Mas até contrariamente àquilo que eu dizia às pessoas, vocês tenham tempo para se despedirem das pessoas, para se habituar que vai haver uma quebra. A mim nada disso me sucedeu. Foi tudo tão rápido. Foi tudo tão rápido que você quase nem se apercebeu que já estava na reforma. Em setembro, portanto em setembro fui à Caixa Geral de Apresentações no início de setembro e eles disseram assim, não, na melhor das hipóteses lá para fevereiro. Eu vim muito triste, eu disse, como é que eu vou aguentar isto aqui, e o trabalho, e tudo isto, não sei como é que vai ser. Oh pai, olha por mim. E então o que é que aconteceu? No dia 28 de setembro, portanto sensivelmente 15 dias depois de eu ter estado na Caixa Geral de Aposentações, por acaso até me encontrava na igreja, e eu recebi um telefonema a dizer que eu já estava reformada, a partir, portanto desse dia era uma sexta-feira, segunda-feira já não me podia apresentar para trabalhar. Então foi tudo muito sobrenatural. Muito rápido. Portanto, na segunda-feira eu vou ao meu local de trabalho, não tive tempo, aqueles 15 dias, normalmente as reformas dizem no fim de fazer o que ensinou aos outros. O meu foi logo assim, houve corte, fui fazer a entrega do meu trabalho e tive que me despedir das pessoas assim, porque é muito doloroso tudo isso. Pois, é muito doloroso tudo isso. Claro, 42 anos de é convívio. Muito doloroso tudo isso. Eu depois fizeram-me um jantar de despedida. Esse aí não me custou muito, mas eu estive um ano sem conseguir ir ao meu local de trabalho. Todos os meses ia almoçar com os meus colegas, porque eles nunca me deixaram e, portanto, estão sempre a chamar para ir almoçar. Mas eu, durante um ano, eu não conseguia entrar no edifício. E houve um dia que eu disse assim, não, eu hoje tenho que quebrar esta barreira e eu vou. Isso. E então fui e para mim aquilo... E voltou a rever, os colegas. E então, para mim, o desvincular do serviço, aquelas 24 horas por dia, eu sentia muita saudade dos meus colegas, sentia a saudade da conversa. Acredito, claro. E foi muito complicado esse ano. Deixa eu agora então... Eu gostava muito falar do que aqui fazia. um pouquinho com a Antonieta. Antonieta, você também trabalhou 36 anos como enfermeira? Não. Não só? Não. Trabalhei de 59 a 73 como administrativa e enfermeira. Fazia as duas coisas. Depois, em 73, quando abriu o centro de saúde, porque eu trabalhava diretamente com o delegado de saúde, não é? Certo. Abriu o centro de saúde e, como o pessoal administrativo, o ordenado era superior ao de enfermagem, eu optei por administrativo. Certo. E fiquei como administrativa. Mas na verdade o que você gostava de fazer era enfermagem? Quer dizer, o que eu gostava de fazer realmente quando eu estava, porque o médico com quem eu trabalhei realmente, aquilo era uma exceção. Era um médico, Deus deu-lhe mesmo o dom para ele ser médico, não é? Porque ele, o ouvido, o toque da mão, ele detectava as coisas e eu ajudava a fazer as coisas, gostei muito. Depois, quando abriu os centros de saúde, enfermeiras até que eu é que tinha vacinado, depois foram trabalhar comigo. Sim. Mas pronto, foi bom porque... Também foi uma vida, não é? Foi. Na verdade, passa a ser quase como que a nossa segunda casa, não é? Os nossos empregos, porque é a convivência, não é? Com as pessoas. Muitas vezes passa-se mais horas no trabalho que propriamente em casa com a própria família, não é? E como é que você encarou o ter que ir
para a reforma, depois de tantos anos, não é? Como Eu é que você encarou? Encarou bem? Reforma. Você é que pediu? Porque é assim, o meu marido tocava em São Carlos, não é? E São Carlos fechou. Pois. E depois, quando ele se reformou, eu também quis, como saiu o decreto em que 36 anos de serviço dava direito à reforma, Pois. por inteiro, eu meti os papéis. Mas a diretora disse, ai não, eu não lhe posso assinar isso porque eu não tenho ninguém para a substituir. Como é que eu vou assinar isso? Eu disse, olha, doutora, então desculpe, mas eu vou meter e vou a uma junta médica. Até que idade tinha quando colocou os papéis para a reforma? Porque hoje é aos 62, não é? 66. Aos 66. No Estado é 66. Aos 66. Eu fui reformada com 51 anos. Nova. Quis aproveitar a sua reforma ainda nova, irmã Antonieta. Não, queria estar com o meu marido. Com o marido, claro, claro. Porque o trabalho dele também era de chegar muito tarde, às 2 da manhã, e aquilo tudo. Eu quis estar assim, aproveitar. Isso. Então, fui à junta médica, também muito engraçado. Eu levava um relatório de um médico, de um psiquiatra, e levava dos ossos e daquelas coisas todas, não é? Levava e eles disseram, realmente a senhora tem os 36 anos de serviço, mas é muito nova, portanto, pronto, pode sair. E eles mandavam-me sair, mas eu ficava. Porque não lhe queriam dar a reforma com essa idade? Não. Digo eu assim, é assim, os senhores doutores podem fazer aquilo que quiserem, mas é assim, a partir de agora... Não importa, eu quero é a reforma. O serviço não conta comigo para nada, porque o psiquiatra quer me dar baixa. E eu, como nunca ando de baixa, ando sempre a trabalhar, então vou meter baixa e nem têm, nem deixam meter, pronto. Pois. Mandaram-me sair 3 vezes. E eu, até dizer aquilo tudo que eu queria, não saí de lá. Quando acabei de falar, boa tarde e muito obrigada. Isso. Saí. Cheguei ao meu serviço, não é? Convencidíssima que não tinha sido reformada. A minha colega, a Flores, que era... Ao outro dia disse, ai, mas eu vou telefonar. Quando telefonou, veio-me dar um abraço, veio tudo a correr, a chorar. Ai, foste reformada. Pronto. E tinha sido reformada realmente, foi bom. E passou a ter mais tempo com o marido, não Sim, é? e também mais na igreja. Isso. Como é que... Depois, é assim, a gente sabe que, pronto, muitas vezes o que é que acontece? A gente deixa o serviço da igreja, não é? Para as horas que nos restam, não é? Para quem trabalha, não é? Nas horas livres, não é? São essas horas que a gente aproveita para poder servir a Deus na igreja. Como é que ficou o vosso tempo, depois de formadas, com mais tempo? O que é que vocês passaram a fazer? Tiveram mais tempo para servir na igreja? Como é que ficou o vosso tempo com Deus? E com Deus, propriamente com Deus? Muito mais. Muito mais. Porque eu com o meu marido passou a ir comigo, estávamos na igreja do Pastor Natal, em Lisboa, passávamos a ir aos cultos de manhã, à tarde, à noite, íamos a todos. Aproveitavam Íamos todo a o tempo. todos. O meu marido, entretanto, fez 100 e tal arranjos de louvor. Que bênção. De maneira que dedicámos mais tempo realmente a estar com Deus. Claro, claro. E você, irmã Isabel, também teve mais tempo? Também passei a dedicar mais tempo à igreja, portanto, praticamente toda a semana, portanto, passei a ter muito... Passou a ser era a minha prioridade, mas agora muito mais, não é? Claro. Portanto, todo o tempo que eu tenho livre é para dedicar ao Senhor. Sim. É para estar na casa dele. Que bom, não é? Como é bom poder ter tempo disponível para poder servir na casa do Pai, não é? E digo que realmente com tudo o que se passa na vida, com todas as aflições que temos, efetivamente só mesmo o Pai nestas alturas para nos consolar e para nos ajudar, não é? É mesmo. E eu posso dizer isso grandemente porque no 2º ano da minha reforma eu apanhei a pandemia. Portanto, até isso vem cortar... Também.
todo o sonho que se tem de uma reforma, não é? É. Porque o que se pensa é, eu antigamente não podia ir de férias, eu no meu caso pessoal nunca podia ir mais do que 10 dias. E portanto uma das coisas que dizia era assim, não, eu quando me reformar, eu quando for de férias é 15 dias, vou 15 dias, vou para aqui, vou para ali, vou para lá, fazer Então, tudo aquilo que não tinha hipótese. Na verdade, vocês nunca pensaram assim, bom, reformei-me, é o fim. Não. Nunca pensaram Eu assim, nunca né? Porque é o pensei que nós nisso. ouvimos muitas vezes as pessoas Eu nunca é que pensei. se reformaram e pensam que é o fim, não é? Não, É assim, é o não. fim de um ciclo, na É o fim de um verdade. ciclo. Mas pode ser o começo de muita coisa boa, muita coisa bonita na vida das pessoas, não é? Porque, segundo eu penso, e é aquilo que eu dizia sempre às pessoas, e aplico para mim, a reforma vai-se preparando ao longo da vida. Isso. Ninguém pode ter a pretensão de acabar um ciclo e depois vir para casa e não ter mais nada para fazer. Claro. Portanto, as pessoas têm que... Eu, por exemplo, tenho o hobby da jardinagem, gosto de fazer malha, gosto de ler, gosto de ouvir música, gosto muito de animais, tenho animais e, portanto, eu tenho o meu tempo... Bem preenchido. Bem preenchido. Que é o que não acontece muitas vezes com as Mas pessoas eu que vêm fui para a fazer- reforma. Exato. Não conseguem preencher o seu tempo do dia a dia, não é? Exatamente. Fica um vazio, aquele horário de trabalho, não é? Que habitualmente dedicavam ao trabalho, fica ali um vazio, não é? vazio muito E as pessoas grande. perdem-se, parece que não sabem, não se Exato. conseguem reencontrar e acabam por entrar em depressão, Exato. não é? E Exato. pronto, e muitas vezes, realmente, para muitas pessoas acaba por ser o fim. Exato, Porque não exato. têm, lá está, como você disse há pouco, não prepararam, não é? Não tiveram a consciência de preparar a sua reforma, não é? Porque é uma coisa que todos nós temos, é previsto para o final dos nossos dias, Exato, não é um é? ciclo. Mas deveria ser visto como uma coisa boa, não é? Exatamente. Porque, na verdade, trabalhou-se tantos anos, não é? A Isabel 42, a Antonieta 36. 36. Então é assim, depois de todos esses anos, vem a bonança. A bonança, exatamente. Não é? Deveria vir a Exatamente. bonança. E muitas vezes as pessoas não conseguem pensar assim. Não é? Exatamente. É. Exatamente. Eu, por exemplo, agora quando apanhei a pandemia, o que é que a pessoa faz 24 horas sem podermos ir para lado nenhum, não é? Claro. Lá está, se não houver os ditos hobbies, eu faço malha, lia, ouvia música, tinha os meus animais para tratar, tudo isso preenchia o tempo. E há determinada altura que eu dou conta que já só ando de fato de treino em casa. E eu disse assim, não, eu não posso estar assim, porque então eu vou-me habituar a isto e não vou conseguir nunca mais arranjar. Cada vez que abria o meu roupeiro e via a minha roupa, eu dizia assim, mas como é que é isto? E então eu passei, não ando, fazia na mesma como fazia quando estava a trabalhar, que eu dizia que trabalhava por turnos. Era o turno da manhã antes de sair, e depois era o turno do trabalho e era o turno quando se chegava. Pois. Então eu passei a fazer um turno, visto o meu fato de treino, para ir tratar dos meus animais, para fazer o meu jardim, não sei o quê. Depois vou-me arranjar para estar em casa. Isso. Bom, mas isto... Arranjar para estar Pronto, em casa. Porque depois nós começamos, como não falamos com ninguém nos vê, começa a entrar, entre aspas, o desleixo. Isso. E isso é muito mau para nós, porque deixamos de ter o brio em nós próprios, É não é? verdade, é verdade. Pronto. E então eu acabei com isso. E depois existe a outra parte que nos preenche muito, que é Deus. Que é Deus, não é? Que é a melhor parte. Que é a melhor parte. E então eu dei comigo durante a pandemia, e porque eu tenho uma filha fora e que, infelizmente, o país onde ela está a ser muito assolado pela pandemia, e, portanto, é lógico, como mãe, que eu estivesse preocupada nisso e pensava, e depois eu vi os nossos casos aqui ao pé de nós. Pronto. E então o Senhor me pôs para me tranquilizar. O Pai é maravilhoso para tranquilizar, para me mostrar que eu posso ter um problema, mas o meu problema é insignificante em relação a todos os outros, se eu me interessar por eles. Isso. E então, Senhor, eu fiz telefonemas para pessoas, em que me era dada uma lista quase que diária, para falar para pessoas até que eu nem tinha telefone, que tive que recorrer, eu não tinha os números de telefone, tive que recorrer a outros para me ajudarem para ir ligar. E portanto, tive a graça de saber que ajudei muitos irmãos, muitos amigos meus, pessoas até que a única coisa que precisavam era que alguém os ouvisse. Eu tive o caso de uma senhora que esteve comigo a falar 1 hora
em que eu só dizia sim, porque ela só queria Lá falar. está, porque muitas vezes as pessoas só querem falar. Exatamente, não é? Muitas vezes as pessoas só querem não falar. querem nada. Irmã Antonieta, eu sei que você é conhecida como, como a nossa socorrista, não é? E você, neste tempo de pandemia, também tem tido muito trabalho nessa área de socorrer também as pessoas, não é? Que irmãos da igreja, não é? Também sei que tem uma senhora consigo em casa, em que ajuda, não é? Porque realmente também isso está em si, não é? Esse dom de socorrer está em si. Não é? É uma área que você gosta de... Desde que nasci. É uma área que você gosta de investir, não é? Sim, sim, sim. Só que realmente, nesta altura, está a ser um bocado pesado. Só realmente Deus para me ajudar, porque Deus é que me vai renovando as forças. Glória a Deus. Porque ter uma pessoa em casa 11 meses, dia e noite, a tratar com Alzheimer e demência é pesado, é muito pesado. E então, glória a Deus que também tenho um filho que tem colaborado comigo e é assim todo meiguinho e assim e vai ajudando muito. Mas nesta altura onde é que você vai buscar essas forças? Só a Deus, só a Deus, mais nada. Eu quando me deito digo, Senhor, que esta noite seja uma noite de renovação, de força, de células, tudo no meu corpo renovado, desde a ponta do cabelo até à planta do pé, porque senão não consigo. Eu digo, Senhor, tu sabes as minhas capacidades, melhor do que eu. O Senhor Portanto, nos conhece, eu não é? sei que quando estiver na altura tu abres as portas. Claro. Para ela ir realmente para o lar, porque é isso que estamos à espera, não é? Para ela ir. Mas pronto, até lá. Deus vai abrir uma porta, não é? Vai abrir uma porta também para você depois também poder descansar, não é? Porque é um esforço realmente muito grande. Também para a sua idade já não é ter que cuidar assim 24 horas de alguém. É um esforço já muito grande, porque é assim, há 20 anos atrás era diferente. Pois. Há 22 anos atrás, foi quando meu marido faleceu, que vai fazer 23, tinha a minha sogra também com o mesmo problema, mas ela ainda ficou, não é? Mas era diferente, eu era 23 anos mais nova. Claro. As próprias forças são diferentes, não é? E com a família, como é que vocês, como é que a família recebeu assim a vossa reforma? Poder estar mais tempo com a mãe, poder estar mais tempo a poder ir a casa, almoçar, jantar. Como é que a família recebeu a vossa reforma? Muitíssimo bem, porque felizmente ao longo da minha vida, a minha casa sempre foi uma casa muito cheia de muita gente. E portanto eu mantenho sempre o almoço de domingo com toda a família. Isso é muito bom. A partir do momento que me reformei e que a minha vida passou a ser mais dedicada à obra, mais dedicada à igreja, portanto não são os almoços de domingo, mas são os jantares de sábado. E depois, claro, a mãe faz-me isto, a mãe faz-me aquilo, porque a mãe está em casa, a mãe resolve-me isto. Portanto, passou, mesmo em relação aos netos, passou a ser diferente, embora eles não sejam pequenos, já sejam adultos. Mas pronto, o lugar da avó, e porque eles têm uma ligação muito forte comigo, pois o que eles mais querem é estar sempre ao pé da avó. Que bom, não é? Que bom ter mais tempo para os netos, mais tempo não para é? eles, exatamente. Eu acho que isso é uma das... Porque também temos um tempo para cultivar o amor dos netos, aquilo que nós vamos querer colher nestas idades, não é? É verdade. Eu acho que é uma época também, não é? Em que os avós, tanto reformados, têm mais tempo para cuidar dos netos, não é? E para dar mais carinho, mais atenção, não é? Também é uma forma de poder ocupar o tempo... Ocupar o tempo também, não é? A preencher o tempo que realmente ficou assim ali um pouco vazio. E com os vossos colegas, vocês continuaram a ter um relacionamento com os colegas de trabalho? Cortaram de vez com eles? Vocês continuam a encontrar-se? Como é que fazem? É assim, eu continuo com... Aliás, são eles mesmo que não me deixam. E eu ia todos os meses almoçar com eles, ou com uns ou com outros. Era um grupo grande.
Só que agora, claro, que devido à situação que estamos a atravessar, não há almoços, não é? Não podemos ir. Mas os telefonemas são quase que diários. É bom sentir que somos acarinhados, eu continuo não é? a ser acarinhada como quando estava a trabalhar. Que bom. Continuo a ser acarinhada como quando estava a trabalhar. Isso é muito bom. Temos o nosso grupo, todos os dias trocamos mensagens ou telefonamos. Tem um grupo dos colegas? Os meus próprios colegas trabalharam sempre comigo e todos os outros que eu conhecia. E portanto, para mim isso é muitíssimo bom. E volto a repetir, porque eu sou a matriarca e eles são a malta bastante jovem. Pronto, eu tive jovens, começaram ali a trabalhar aos 19 anos e está a ver, agora têm 40, já são pais, assistiu ao casamento, assistiu tudo isso. É verdade. E é muito bom, é muito gratificante. Ao fim destes anos todos, nós sentimos que continuamos a ser queridos e continuamos a fazer parte da família. Muito bom. E no trabalho, quando vocês trabalhavam, estavam com os vossos colegas, tinham oportunidade de falar de Deus, de falar que era cristã para os seus colegas? Os meus todos sabiam que eu era cristã e até há um facto curioso, que agora durante a pandemia houve um colega que me ligou a pedir ajuda, porque a esposa dele, já numa idade considerada de risco, ela ficou grávida e o bebê nasceu antes do tempo e ela teve mesmo... Em risco de vida? Em risco de vida, sim. O bebê estava bem, em risco de vida, e a primeira pessoa que ele se lembrou foi logo de mim, daquilo que eu lhe dizia. E portanto eu orei com ele foi salvo, a mulher também. E então há um carinho muito maior, porque a esposa dele, a partir do momento que nós começámos a interceder por ela, ela foi melhorando muito lentamente e já consegui falar com ela, está ótima. Portanto, tudo isto é muito gratificante, mas lá está, temos que estar completamente dispostos para isso. Não, apesar na nossa vida ativa ter levado ali um corte, nós devemos mantê-la, porque é bom para a nossa sobrevivência, porque nós continuamos a sentir que somos úteis, amados, não é? Sentir-nos amados, e também dar esse amor. Com certeza, e também dar esse amor, não é? E isso é fundamental, e só é fundamental porque Cristo vive em nós. É verdade, como é importante nós demonstrarmos aquilo que somos, não é? Exatamente. Para que os outros também possam vir a conhecer, não é? Este Deus, este Jesus que nós servimos. Nós não nos podemos esconder, não é? Eu achava graça, porque um dos chefes que eu tinha, porque eu tinha uma secretária só, exercia a função de secretariado durante muitos anos. Então, tinha a minha secretária e em frente tinha uma cadeira, mas é porque as pessoas se sentavam ali. E volta ou não volta, o meu chefe dizia assim, pronto, lá está ela a dar uma consulta no sítio. Porque as pessoas procuravam por isso. E a maioria das vezes era falar-nos até da palavra. Mas lá está, as pessoas depois acabam por saber a quem recorrer. A quem recorrer, era o caso. Era o caso. E você, Antonieta, também teve a oportunidade de falar de Deus? Até, por acaso, no Centro de Saúde do Seixal, não é? Sim. No primeiro andar, onde hoje estão ali colegas, antigos colegas não, novos colegas, porque não trabalharam comigo, ali a atender, naquela sala de espera, nós chegámos a ter uma reunião, fazíamos uma roda de louvor e de oração, ainda éramos 10, assim, a louvar e a orar na hora do almoço. Fazíamos a roda ali assim e estávamos ali assim. Bom, graças a Deus, que bonito, não é? É muito gratificante. É assim, e ali na minha zona, onde eu morava, toda a gente, e no Seixal, aliás, toda a gente sabia que eu era cristã, não é? Sim, cristã. Sim. E diziam, ai, ora lá por mim, ora lá por mim, ora por mim. Ainda hoje, não é? Tenho meus sobrinhos emprestados em Braga, que ela de vez em quando telefona e diz, oi tia, ore por nós, ore por a Carla, e por o marido e a filha.
Tenho uma lista de Braga, tenho uma lista de Ovar, tenho uma Então ocupa bastante bem o seu tempo, Ocupa, principalmente em oração, sim, não é, irmã sim, Antonieta? porque tenho uma sobrinha também emprestada que nova foi tirar o peito, teve que fazer a operação e glória a Deus, fui-lhe dando muita força e ela só me diz, olha tia, a única coisa que eu peço a Deus e Ele tem-me dado coragem. Mas também tem uma boa professora, não é? Tem-me dado, realmente, Ele tem-me dado muita força, muita coragem. E a vocês? O que é que vocês podem falar hoje, que já há quantos anos é reformada, Antonieta? Há 50, não, há 26. 26. Já é uma vida também. A Isabela é que é só há 3, não é? Só há 3, sim. Isso. Mas o que é que vocês poderiam, lá para casa, transmitir àqueles que estão próximos agora da reforma? O que é que vocês poderiam transmitir a essas pessoas que estão para entrar na reforma agora? Qual seria o conselho que vocês dariam, não é, para que essas pessoas venham para uma reforma tranquilos, sem a preocupação do dia de amanhã, sem a preocupação de que é o fim? Qual seria o conselho que vocês gostariam de dar para aqueles que nos ouvem hoje? Isabel? Eu diria o seguinte, não se podem deixar abater por um ciclo de vida que termina, porque há outro que começa. E muitas das vezes estão escondidas coisas que nós, ao longo da vida, nem sequer nos passava pela cabeça que viriam ter à mão. Às vezes já há, por exemplo, o meu hobby, que é um hobby fazer malha, que é uma coisa que estava esquecida há 20 anos. Isso preenche imenso. Têm que criar os vossos hobbies, não tenham medo de virem para casa, para a apresentação, porque há muitas coisas bonitas para desfrutar. Se pode aprender também a fazer, para aprender, não é? Porque muitas das vezes, dada a correria da nossa vida, nós usufruímos na totalidade dos nossos filhos, dos nossos netos, da nossa família, que é tão importante. Do esposo, da esposa. Do marido, exatamente. Até Claro. porque, por exemplo, os nossos maridos também tinham a sua vida, também corriam para aqui e para ali, não é? E, portanto, é a altura da pessoa se dedicar mais, porque a partir do momento... Nós não podemos encarar a reforma como terminou este capítulo e a partir daqui, olha, eu agora só espero que venha a morte, tudo terminou. Não é verdade. Não pode ser. Não é verdade, de maneira nenhuma. Virou uma página, mas temos outra para escrever, não é? Continua. Não se podem deixar entristecer pelo facto que, pois, porque eu agora já não sou jovem, a reforma para mim representa velhice. Não é verdade. Nós por fora podemos envelhecer, mas o nosso interior tem que estar sempre ativo. Sobretudo para quem conhece Jesus e quem o tem como Senhor e Salvador, o Senhor próprio dá sabedoria. Ele nos traz aquelas pessoas, se nós também estivermos dispostos a isso, para ajudar. Certo, e essas pessoas vêm-nos mostrar, muitas das vezes, que nós até estamos a viver uma vida maravilhosa, porque há pessoas que efetivamente têm vidas muito tristes e elas próprias são assim. E então cabe-nos a nós trazer essas pessoas, ou seja, a reforma é uma coisa muito boa. Eu ainda não tive tempo de usufruir totalmente dela, porque devido à pandemia, não é? A pandemia não tem assim, deixado. vai desfrutando de outras coisas, mas descobrindo outras coisas. O Senhor para mim tem trazido imensas coisas bonitas para eu fazer, tem trazido imensas pessoas para eu falar. E, portanto, não nos podemos deixar abater de maneira nenhuma. A reforma não é um fim. Que bom. A reforma não é um fim. É bom ver a reforma é uma alegria. É bom ouvir o seu otimismo, irmã Isabel. Assim, a própria palavra... Eu creio que lá em casa também ficaram animados com o seu otimismo. Porque eu conheço pessoas que se deixaram abater pela reforma. Mas porquê? Estamos vivos, acordamos todos os dias com saúde, não podemos, temos a nossa família, temos tudo. Claro. Então há motivo só para seguir em frente. Há lá Que coisa bom. melhor que ver crescer os netos com tempo, ver os amigos bem, poder ajudar. Isso é uma maravilha. Há um infinito de coisas que nós podemos explorar. E sobretudo para aqueles que estão, que seguem a palavra de Deus, que estão em Cristo.
abracem a obra. E os que não estão é só vir, não é? E os que não estão é só vir. Claro. Aconselho os que não estão que venham, porque é muitíssimo bom, porque o Senhor é alegria e Ele só enche o nosso coração de alegria. Que bom, glória não quer a Deus. dizer isto, não quer dizer com isto que não hajam dificuldades. Claro que sim, a própria palavra diz que sim, que nós atravessamos por dificuldades. Mas a maioria é vitória, porque Ele está connosco. Amém. Portanto, venham para o pé de nós e nós nos encarregaremos de transmitir Com esta certeza. alegria, porque o Senhor ajuda e nós também. Obrigada, irmã Isabel. Amém. Antonieta, e você, querida, qual seria? A alegria do Senhor, a nossa força. Oh, é verdade, é verdade. É verdade. E como é? E como é, a nossa força? E tem sido, quer dizer, eu, ao fim de 4 anos de estar reformada, levei assim que para o mundo seria assim um pontapé, não é? Faleceu o meu marido de repente. Mas eu disse, na altura, assim, abalou-me, mas eu disse, pronto, Senhor, obrigada, porque tu é que sabes o que era melhor para ele, porque ficar a vestar não era nada nem para ele nem para mim, portanto, obrigada, Senhor, eu te agradeço realmente teres... E depois continuei, com uma carga muito grande, mas continuei para a frente e foi nesse ano que o meu marido faleceu, que eu fui a Braga, porque entretanto também estive com os sobrinhos, não foi nesse ano, foi no ano seguinte, arranjei uns sobrinhos novos de Braga e ele é que veio para vir para a igreja. Então, na verdade, você ocupou o seu tempo livre ajudando os outros, não é? Sim, continuando o seu ministério de socorros, não é? Sim, porque e em Braga. E é esse o sentido da sua vida neste momento, é poder ajudar os outros, não é, irmã Antonieta? Não, mas uma coisa de Braga que eu tenho que dizer é assim, aqueles 3 dias que eu lá estive, 16 pessoas receberam Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. E mantêm-se na igreja. Que bom, que bom. Isso é uma vitória grande, não é? E eu digo, pronto, olha, Senhor, realmente usa-me, pronto. Isso. E Ele continua a usar, não é? Continua E a dá-me usar, força. E fortalece, e anima, e nos alegra, não é? Para nós continuarmos, não é? Exato. Nós continuarmos. Exato. Como é bom ver a vossa alegria, não é? A poder falar deste tempo de reforma, não é? Que muitas vezes a gente ouve as pessoas a lamentarem-se tanto. E como é tão bonito poder ver vocês duas, não é? Com esta alegria, com esta disposição de viver, de poder contribuir, poder ajudar os outros, não é? Sim. Minhas queridas, o nosso tempo acabou. Vai, vai. Mas tenho uma prendinha para vos oferecer, tá bom? Para vocês recordarem este momento que tiveram aqui. Muito obrigada, neste tempinho. Muito obrigada, irmã Isabel. Pai, irmã Antonieta. Obrigada, irmã Antonieta. Obrigada. Muito obrigada. Foi muito bom estar com vocês. Foi uma conversa muito agradável. Tá bom? Que Deus possa continuar a abençoar as vossas vidas, no que vocês fazem hoje aqui na igreja. Muito obrigada. Ok? Obrigada, E vamos nos despedir então lá para casa. Um beijinho a todos. Obrigada por terem estado connosco e até para a semana. Um beijinho muito grande. Deus vos abençoe.